Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento financeiro. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida financeira mais consciente. Quantas vezes você disse sim nessa semana, mas querendo dizer não? Por que incomoda tanto a gente dizer essa pequena palavrinha, não? Na verdade, a gente faz isso por um motivo bem comum, que é pavor de entrar em conflito, o medo da rejeição ou daquele julgamento silencioso que a gente imagina que o outro vai fazer. Você já deve ter ouvido a frase que diz assim: quem diz sim para todo mundo está dizendo não para si mesmo. Eu vou falar uma coisa para você, gente. Essa frase não deixa de ser verdade, principalmente se você está dizendo o famoso sim sem querer dizer. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como quebrar esse ciclo. Desde que a gente é pequenininho, a gente foi educado a acreditar que priorizar a si mesmo é o mesmo que ser egoísta. Existe uma diferença enorme entre o egocentrismo e o autocuidado. Tem um filósofo que chama Baruch Spinoza, acho que é assim que fala, e ele falava sobre o esforço natural que todo ser vivo tem para preservar a própria existência. Ou seja, se a gente mesmo, se a gente não se preserva, a gente adoece. Tem uma fase, gente, da vida da criança, quem é pai, mãe aí, vai, acho que se identificar, tá, com o que eu tô falando, que eu lembro muito do Gui, que a criança aprende a falar não e tudo é não. É impressionante, você vai falar qualquer coisa pra criança é não. Eu falava até pro pai do Gui, eu falei, ó o Zezinho do não aí. E nessa fase, a criança descobre algo fundamental, que é, eu sou um ser individual e eu tenho vontade própria. Então, muitas vezes, esse não que a criança está aprendendo e está falando não é birra, é parte da construção da identidade dela. Esse momento é basicamente marcado por 3 coisas muito importantes que nós pais, temos que saber, que é o nascimento da autonomia da criança, a percepção de limites e o início da formação do próprio desejo. Então, quando uma criança pode dizer não, sem ela ser anulada, sem ela se sentir humilhada, ela aprende coisas muito importantes que ela vai levar para a vida adulta. Que os limites que ela tem, ela dizer até aqui, ok, a partir daqui não, são legítimos, que discordar de alguém não significa perder amor, que ela pode dar a opinião dela sem ser ridicularizada e que as relações suportam a frustração. E isso constrói a autoestima, o senso de valor pessoal. Tem uma frase, gente, que eu gosto muito, que fala assim, ó: limite é o que preserva a relação e não o que destrói. Então, a gente falando, de limites, quando a gente não coloca limites, pro que até onde está ok pra gente, até onde está confortável, a gente começa a acumular ressentimentos. E esse ressentimento é o veneno de qualquer amizade, de namoro, de relacionamento profissional. Quando você coloca um limite, você está dizendo para o outro como ele deve te amar e te respeitar para que você possa continuar inteira nessa relação. Olha isso, que forte! Então, estabelecer limites, isso é bom para mim, isso não é bom para mim, isso é extremamente saudável e faz parte do nosso desenvolvimento e no futuro também da saúde emocional, da saúde mental. Eu imagino que vocês podem estar pensando aí, mas Miglis, o problema não é a palavra em si, não é a palavra não, mas é o que vem depois. E aí, gente, a neurociência explica o seguinte, que o medo que a gente tem da exclusão social ativa no nosso cérebro nas mesmas áreas da dor física. Por isso é que dói às vezes. E a gente não teme o não em si, a gente teme o desapontamento no rosto da outra pessoa, E a gente acaba tendo uma percepção refinada ali para pegar. A irritação,
ou o clima pesado que pode ficar, sabe o famoso torta de climão? E o maior de todos, o afastamento. É isso que a gente teme. Mas a verdade aqui, ó, nua e crua, é que se alguém se afasta de você só porque você disse um não respeitoso, obviamente, essa pessoa não estava conectada a você. Ela estava conectada à sua utilidade, o que você poderia proporcionar de benefício para ela. Percebe? Então, gente, quando isso acontece, é como se a gente criasse uma máscara de boazinha, de disponível, para sobreviver, para ser amada. Mas por trás dessa máscara, o nosso verdadeiro eu é aquele que tem vontades, que está cansada, que tem limites, que quer dizer não, né? Que está sendo sufocado. Esse é o nosso verdadeiro eu. Eu gosto muito, gente, de uma fala da doutora Andrea Vermont, que ela fala que a fonte do adoecimento são os personagens que a gente cria para ser aceito e querido. Né? Então, ela até faz uma analogia com as pessoas que saem lá da Sapucaí, né, das escolas de samba, as artistas maravilhosas. Então, quando elas tiram aquela fantasia pesada, né, que elas carregam, elas mostram que às vezes elas estão com o ombro cortado, né, tá machucado, porque a fantasia machucou. Então, a fantasia é muito pesada e elas levarem por tanto tempo machuca. Então, a gente fazendo essa analogia, ninguém consegue sustentar o personagem por muito tempo. Não dá para segurar uma máscara por 24 horas por dia. Então, você aí que está me ouvindo, escuta bem o que eu vou te dizer. E eu tô dizendo para você e tô dizendo para mim, tá? Você está adoecendo por medo de dizer não. Doeu essa, né, gente? Doeu até em mim. E aí Lacan diz assim, ó, quando a gente não sabe quem a gente gente busca ser o que o outro espera de nós. Então, cada um é responsável por lidar com a própria frustração. Recusar um pedido não é aniquilar o outro, gente. Você não está matando o outro porque você está falando não. A gente vai ser capaz de lidar com isso, tá? A pessoa vai ser capaz de lidar com o seu não, ela não vai morrer. E se isso for uma questão para ela tem que trabalhar em terapia, ela tem que, né, se autoconhecer e resolver isso. Isso não é responsabilidade sua. Então, muitos pais têm medo, muito medo de frustrar os filhos, né, de parecer rígido, de perder o vínculo afetivo. Meu filho não vai gostar de mim, ou vai gostar menos de mim se eu falar não para ele. Mas existe um ponto muito importante que a psicanálise e a neurociência concordam. O limite não destrói a criança, ele organiza a mente da criança. Então, a neurociência vai dizer que o cérebro, ele termina, gente, de se completar entre 21 e 25 anos. O ser humano é o único animal que precisa ser acompanhado por anos, né? Se a gente parar para pensar, os outros animais, eles já nascem prontos. Você vê aí, os pássaros, nasce um bezerrinho, já sai andando, né? Nós não, nós humanos não. A gente precisa de um tempo para ser cuidado, porque senão a gente morre. Então, a gente pensando nesse contexto, gente, vamos falar, por que eu tô tocando bastante nessa questão dos filhos? Porque eu sei, eu vejo todo dia nos atendimentos que eu faço, nas pessoas que eu atendo, nas famílias que eu atendo, que uma grande parte fala, Ju, o meu calcanhar de Aquiles é falar não para os meus filhos. O meu calcanhar de Aquiles é quando eu vejo pedindo as coisas e eu não poder dar. Ou eu não saber falar um não, ou porque eu tô muito cansada, eu tô esgotada, eu chego cansada, eu não vou falar não. Eu ouço isso quase que diariamente, gente. Então, por isso que eu tô falando bastante no quesito dos filhos, depois a gente vai desenvolver um pouco mais. Então, gente, os filhos precisam de autoridade para se desenvolver, para se tornar mentalmente saudáveis. A autoridade é muito diferente de autoritarismo, então não confundam, tá? Existe uma mudança muito clara na forma de educar. Então, se a gente pensar lá atrás, como é que era a educação, né? A educação era marcada aí sim, talvez, por autoritarismo. E isso deixou marcas ruins. Muitos adultos de hoje cresceram nesses ambientes.
muito rígidos, onde não havia espaço para o diálogo, né, para conversa e tudo mais. A geração atual está tentando evitar repetir esse modelo, mas aí acabou passando um pouquinho. Sabe quando dá uma pesada na mão? Acabou indo para o extremo oposto, que é transformar quase tudo em negociação com a criança, que aí também não é legal. A gente sabe que educar dá trabalho, né? Como eu falei agora há pouco, né? A gente está cansado, eu entendo isso, sabe? Acredito que vocês também. Mas pensa que vai ser por um tempo que você vai ter este trabalho, que faz parte, né? Você decidiu ser mãe, ser pai, vai dar trabalho. Então, mas é um trabalho por um tempo. Mas não educar dá trabalho para a vida toda. O adulto deixa de ocupar um lugar de condução muitas vezes e transfere para a criança as decisões que ela ainda não tem condição de suportar. Ela ainda não tem estrutura. Uma criança, gente, de 2 a 3 anos ainda não tem estrutura neurológica para avaliar decisões. O cérebro dela tem formação. Ela também não possui aquilo que a gente chama de estrutura psíquica madura. Então não adianta você jogar esse peso da escolha em cima da criança. O que parece simples para a gente, para eles exige uma capacidade que eles não desenvolveram. Então, vou dar um exemplo aqui. Você fica, você quer comer isso ou vai comer aquilo? Você quer vestir isso ou quer vestir aquilo? A criança não tem condições de decidir o que ela vai comer. Não compete a ela avaliar a nutrição, as vitaminas, o desenvolvimento do corpo, se ela precisa de cálcio, se ela precisa de... e a saúde dela no longo tempo. Tem que ter a visão dos pais. A criança, ela escolhe a partir de outro critério, que é o prazer imediato. Então ela vai falar o quê? O que dá prazer ali, que geralmente, né, são doces, né, que é mais gostoso para ela, o paladar é mais gostoso. Mas isso não é o que vai ajudá-la a desenvolver. Então não dá para a criança escolher o que ela vai comer. Vale para outras decisões do cotidiano também. Né? A criança muito pequena, ela não tem que escolher sozinha a roupa que ela vai vestir, porque ela não sabe se lá fora tá frio, ela não sabe se tem previsão de chuva, se a roupa é adequada para determinada situação, enfim, para onde ela vai. Então, quem tem essa capacidade de antecipar e organizar o ambiente são os adultos. Aí a gente pergunta, você quer tomar banho agora ou quer tomar banho daqui 10 minutos? Não é a criança que decide, gente, que horas vai dormir, que horas vai comer, vai fazer lição, Não é a criança que decide. É muito frequente também ver crianças de 4, 5 anos decidindo sozinhas quanto tempo vão ficar no celular, no tablet, no videogame. E aí acontece que essa fase também é justamente quando ela está desenvolvendo o autocontrole. Então, se a criança não tem limite, se ela não ouve o não, se o pai joga para ela a responsabilidade de decisão, é óbvio, gente, que a criança vai se desestabilizar, porque ela não está pronta para esse tipo de coisa. A gente, como pais, a gente tem que facilitar isso e entender o nosso papel. Com adolescentes acontece também algo parecido, né? Eu não vou dar o exemplo só com criança, não. Então, muitas vezes, eles ainda não têm a dimensão real de certos riscos sociais, por exemplo. Então, o excesso de telas, de novo, a gente falando aqui de jogos, de exposição à violência, de contato com álcool e droga. Essas não são decisões simples. São decisões que exigem maturidade, experiência, capacidade de avaliar as consequências, algo que eles ainda estão construindo nessa etapa, né? Então, os pais não estão ali apenas para acompanhar ou negociar tudo com eles. Eles estão também para delimitar o que pode e o que não pode, até que os filhos tenham a maturidade para fazer as próprias escolhas, porque isso vai acontecer, gente, né? Então, muitas vezes, os pais acabam negociando demais porque existe um medo muito grande de frustrar, de gerar conflito, né? A gente falando aqui do conflito de novo, de ouvir você é chato, tem criança que fala não gosto de você. E eu sinto em te dizer, a primeira grande frustração de toda criança é proporcionado pela mãe. Olha que ironia, né? Quando ela é muito pequenininha, ela acredita ser o centro do universo da mãe, né? Porque a mãe precisa cuidar, tá tudo ali, precisa trocar, cuidar, amamentar, alimentar, tudo. Então ela acredita que ela é o centro do universo da mãe. Conforme ela vai crescendo, ela entende que não.
né? Que ela não ocupa o centro absoluto do universo materno e ela se frustra. E isso é inevitável. E existe algo muito importante nisso, porque o amor, ele não nasce apenas na permissividade, gente. Ele também nasce do respeito e da referência. Eu vejo, sim, muitos pais realmente com esse medo, sabe? De dizer um simples não. Isso ainda não é para você. Tem um pavor de dizer isso. A gente está falando aqui bastante do desenvolvimento humano, né? E isso é um processo gradual. À medida que a criança cresce, vai adquirindo maturidade emocional, cognitiva, social, ela passa a ter condições de escolher cada vez mais as próprias coisas, né? Então, primeiro pequenas escolhas, depois decisões maiores. Ela vai escolher, obviamente, a roupa, a comida, os amigos, o caminho que ela quer seguir, a profissão que ela quer seguir, né? Quando sair de casa, quando não sair. Eu tô nessa fase agora do Gui sair de casa. Então, olha só que legal, né? Dele ter um embasamento e dele entender, poxa, eu vou caminhar para isso, para minha liberdade. Então, eu falo, dá trabalho? Dá, mas é por um tempo. Mas para que essa autonomia que a gente está falando aqui exista de forma saudável, antes ela precisa ter vivido uma experiência fundamental, que é a experiência da autoridade dos pais. Porque é dentro do ambiente onde existem limites, direção, referência, que o psiquismo encontra a estabilidade para se desenvolver. Não tem outra forma, gente. Aí eu quero entrar um pouquinho e falar com vocês na vida financeira. Porque na vida financeira é um dos lugares mais concretos onde aparece também a nossa dificuldade de colocar limites com os outros e às vezes para nós mesmos. Então, quando alguém, vou dar um exemplo aqui, alguém da família te pede dinheiro emprestado. Às vezes um irmão, um primo, um amigo próximo que seja, a gente até sabe que aquele dinheiro que a pessoa está pedindo emprestado vai fazer falta para a gente, no nosso orçamento, no nosso dia a dia, vai comprometer as contas, mas mesmo assim a pessoa empresta. Não porque pode ou porque quer, né? Que é esse o famoso dizer sim, mas não querendo dizer sim. Mas porque tem dificuldade de dizer não consigo agora ou não posso te emprestar esse valor. O problema é que o desconforto de dizer não dura alguns minutos, mas o impacto financeiro de você emprestar um dinheiro que você não pode emprestar ou que você não quer emprestar, ele pode durar meses, até anos. Então, uma outra situação também que eu vejo bastante acontece dentro do próprio relacionamento, entre o casal. Um quer comprar alguma coisa, vamos supor, quer comprar um carro, quer fazer uma viagem, quer trocar o celular, quer reformar a casa. O outro sabe que aquilo não cabe no momento financeiro da família. Tá vendo que ali vai dar merda. Mas a pessoa fala? Não. Muitas vezes, então, para evitar esse famoso conflito, a pessoa cede. O raciocínio é algo assim, depois a gente se organiza, tudo pelo medo de evitar conflito da outra pessoa, se não gostar de mim, entendeu? Só que a realidade aparece depois em forma de parcelas, juros, ansiedade, pressão financeira, brigas entre o casal, pode levar até mesmo a separação. Então, você não está resolvendo a situação, você está jogando as coisas tudo embaixo do tapete. Eu ouvi uma frase que eu não esqueço mais, assim, vou tatuar ela, vou gravar. Casa dividida não prospera. Então, casais aí, se vocês estão remando cada um para uma direção, conversem e se ajustem, porque casa dividida não prospera. Dizer não nas finanças, gente, não significa ser rígido, ser chato, ser avarento. Significa reconhecer que o dinheiro, ele também precisa de direção, de limite. Então, você pode dizer assim, no caso lá da pessoa que pediu um dinheiro emprestado para você. Você pode olhar para ela e falar assim, olha, eu adoraria te emprestar, mas o meu dinheiro está contado para contas e metas que eu preciso agora. Então, se eu mexer, vai me fazer falta, então eu não posso te emprestar. Você pode falar simplesmente assim, né? Ou com seu amorzinho aí, você vai falar, amorzinho, querido, amado, eu entendo que você quer muito isso agora, mas o nosso fundo de reserva, o nosso objetivo de comprar, sei lá, casa própria, fazer a viagem, tararau, é a prioridade, né? Eu não me sinto segura, não me sinto confortável de aprovar esse gasto agora. Eu prefiro que a gente espere X meses. Isso é muito mais saudável, gente. Então, olha, pensem sobre isso.
Pra gente finalizar, o que vocês acham? Vocês acham que dá pra dizer não sem se sentir péssima? Talvez não, gente. Talvez no começo não. A gente vai se sentir mal mesmo, né? Mas pensa que você está rompendo um padrão, né? E um padrão antigo muitas vezes. Se por muito tempo você foi essa pessoa que falou sim para tudo, né? Sempre cedia, sempre dava um jeito. Quando você vira essa chavinha e você começa a dizer não, vai parecer estranho mesmo, vai ser desconfortável, você vai se sentir culpada. É normal, você está mudando algo. E se eu puder te falar um negocinho, sustenta esse desconforto. Porque você vai sustentar a primeira vez, vai ser doído, segunda vez vai ser incômodo, da terceira vez começa a ficar mais natural, depois vai ficar mais fácil até não te angustiar mais. Isso vai ser algo resolvido para você. Mas você precisa ir fazendo, né? Porque se você nunca fizer, você nunca vai chegar nesse patamar. Se uma relação ela só funciona quando você diz sim, ela é uma relação desequilibrada. Então, limite, dizer não é um muro, não é uma barreira para afastar as pessoas, é um limite apenas de uma forma de dizer, até aqui eu posso, daqui para frente eu já começo a me prejudicar, ou já não faz parte dos meus valores, ou já começa a me ferir. Olha, eu espero de verdade que esse episódio tenha feito sentido para você e que te ajude de alguma forma a dizer não, os nãos que você precisa dizer, sem se sentir tão mal, sem sentir que você é a pior criatura do mundo, tá? Porque você não é. Bom, vamos pro quadro? Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu li, que eu vi, que eu vivi e que me fez refletir. E aí, gente, eu quero falar um negócio pra vocês que eu, Juliana, sou péssima em ditados populares. Eu sou muito péssima. Eu misturo as frases. Eu falo, ó, teve um dos episódios que depois eu fui reouvir, né? Porque eu ouço também, tá, gente? Quando eu preciso lembrar de umas coisas, levar 3 tapas na cara, eu ouço os episódios. Teve um episódio que foi o primeiro, não o primeiro episódio, um dos episódios que eu vou comentar esse primeiro ditado popular que eu falo errado. Então, o que eu falo geralmente? Deslizou na maionese. E aí outro dia eu falei aqui em casa, ai não sei o que lá, putz, a pessoa deslizou na maionese. O Samuel falou assim, deslizou na maionese? Eu falei, Samuel, a pessoa fez... Ele falou assim, viajou na maionese, não é deslizou. Eu não sei ditado popular, vocês vão me ouvir falando merda aqui e quando vocês ouvirem, vocês deixam nos comentários, tá? E aí, gente, eu fui pesquisar vários ditados populares e que a maioria das pessoas falam errado também, né? Então, ó, tem aquele famoso, o que a gente fala, escorregou na jaca. Também, ó, eu falo, deslizou na maionese e escorregou na jaca. Ah, o que eu falei no podcast foi escorregou na jaca. Aí... Aí eu fui ver, não é escorregou na jaca, é enfiou o pé na jaca. Aí eu, como, né, sou curiosa, né, eu vou pesquisar, eu tava lendo que esse ditado de enfiar o pé na jaca, eles diziam que antigamente, na porta das vendas, assim, ficavam uns cestos de palha que chamava jacás. Jacás, não é a jaca, a fruta. E quem bebia demais, né, na época e tal, ia montar a cavalo, acabava cambaleando e às vezes enfiava o pé dentro desses cestos de jacás. É essa a origem do ditado enfiou o pé na jaca, que eu falo escorregou na jaca. Ou seja, não tem nada a ver. Ai, meu Deus. Aí, gente, eu fui pesquisar uns outros ditados, tem aquele assim, ó, quem tem boca vai a Roma. Você já falou isso? Quem tem boca vai a Roma? Só que aí eu tava olhando, quem tem boca vaia de vaiar, vai a Roma, não é vai até Roma. E na minha cabeça era quem tem boca... Mas vocês sabem que eu acho que faz sentido? Porque na minha cabeça fica assim, ó, quem tem boca vai a Roma. Tipo assim, se eu vou perguntando, eu vou chegar até Roma, eu vou chegar até onde eu quiser. Mas o correto é vaia, tá? Então se você aí não sabia, eu também não sabia, eu fui pesquisar e eu vi que é uma maneira de protestar. Então não é de chegar até lá,
E tem um outro que é cor de burro quando foge. Cor de burro quando foge, o que vem na tua cabeça? Pra mim vem aqueles bege meio cor de, sei lá, meio esverdeado, meio marrom. Sabe aquela cor indefinida? Pra mim vem essa cor de burro quando foge. Aí eu fui pesquisar. Nossa, eu falo esse ditado, cor de burro quando foge. Aí eu vi, gente, corro de burro quando foge. Significa que é tipo correr muito. Corro de burro quando foge, não é cor de burro. Porque não tem uma cor de um burro quando ele tá fugindo. É corro de burro quando foge. Então, quando você tá, tipo, vai falar que você tá correndo muito, que você correu pra caramba. Tem um outro que eu falo errado. Ai. Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão... Aí eu fui olhar e falei, não, esse tá certo. Quem não tem cão, caça com gato. Mas o certo é assim, ó. Quem não tem cão, caça como gato. Como gato. Ai, gente, eu duvido que vocês falavam certo todos esses ditados. Não é possível que só eu que sou lesa desse jeito. Eu juro pra vocês, eu vou colocar no mural esses ditados, porque eu vou ter que decorar. Aí tem um outro aqui, que eu não sei se vocês ouvem, mas assim, minha mãe falava muito, eu falo também, que é a casa da mãe Joana, que é usada tipo assim, quando tá tudo bagunçado, sabe? Nossa, aqui tá parecendo a casa da mãe Joana. Eu li que a expressão original vem de uma rainha que era chamada Joana, mas era associado à permissividade. A casa da mãe Joana. Então, tipo, lá você podia fazer tudo, mas a gente usa como usado para bagunça, quando um lugar tá muito bagunçado. Você tá pensando que aqui é a casa da mãe Joana? Em partes, esse aqui também não tá tão fora, porque, se você, sei lá, você faz bagunça, é porque a pessoa tá permitindo que você faça aquela bagunça. Então, acho que essa expressão não tá tão errada assim, né? Casa da mãe Joana. E aí, gente, aí tem mais um aqui que é quem arrisca não petisca. Mas o certo, eu falo direto, quem arrisca não petisca, não sei o que lá. Mas o certo é quem não arrisca não petisca. E eu falava, quem arrisca não petisca. Não faz sentido nenhum, né? Eu falava, você vai fazer tal coisa, quem arrisca não petisca. Mas quem não arrisca, não petisca. Não. Ai, meu Deus, eu preciso lembrar disso. E o último, antes da gente encerrar essa humilhação que eu tô passando aqui, tem aquele assim que a gente fala, hoje é domingo, pé de cachimbo. Vocês falam? Vocês já ouviram falar desse? Hoje é domingo, pé de cachimbo? Aí eu imagino um pé. Aí eu falava, gente, mas não tem um pé, uma árvore de cachimbo. Aí na minha cabeça ficava, você não é uma pessoa com um pé, tipo um pé. Aí eu fiquei pensando, porque o cachimbo, ele dá uma viradinha, parece a perna e um pé. Olha minha cabeça, gente, onde é que foi. Mas não é, hoje é domingo, pé de cachimbo. Que é tipo, pede de você fumar um cachimbinho no domingo. Não pé de cachimbo. Então, vocês fiquem com esse barulho, tá? E, lembrando que a gente vai ter um código secreto todo final de episódio. Eu sei, se vocês ficaram até aqui, usa um código. Deixa eu ver, o que vai ser hoje? Eu acho que não tem um cachimbo lá nos emojis. Eu acho que cachimbo não vai ter. Então, a gente pode colocar um emoji de pé. O que vocês acham? Se você ficou até aqui, comenta nesse episódio com um pezinho. Põe um pé lá que eu sei que você ficou até o final. Bom, pessoal, e se esse episódio fez sentido para você, compartilha. O que é bom para você pode fazer bem para as outras pessoas. Me segue lá nas redes sociais, né? Instagram, TikTok, julianabilha.rad. Eu vou colocar o mural com esses ditados populares. E me segue também no YouTube, que você pode ver minha fuça quando tiver vídeo, senão você vai ouvir a minha voz, tá bom? Deixei todos os links na descrição desse episódio. Use o cupom PODRAD e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!